Queridos alunos, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vamos falar agora do CIAF. Falamos anteriormente estágios da receita, estágios da despesa, falamos de resto a pagar, falamos de ideia, despesas de exercícios anteriores. Vamos falar agora de CIAF. CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. O CIAF é um sistema contábil, onde eu vou ter todo o registro da contabilidade pública da União. E esse registro vai ser um registro online. É um sistema que processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos e entidades públicas federais, buscando a eficiência, ou seja, otimizar o uso dos recursos, e a eficácia, atingimento dos objetivos na gestão dos recursos do OGU. O CIAF é um sistema que vai registrar todos os dados contábeis, todos os dados relativos à contabilidade pública da União. O CIAF é um sistema que vai registrar todas as movimentações na conta única do Tesouro Nacional. E a conta única do Tesouro Nacional, ela está no Bacen. Guarda isso. A conta única do Tesouro Nacional está no Bacen. A conta única do Tesouro Nacional está no Banco Central do Brasil. A conta única do Tesouro Nacional é operacionalizada pelo BB. Ela é operacionalizada pelo Banco do Brasil, mas ela está no Bacen. Ela está no Banco Central. Então você tem uma conta só, onde todos os órgãos e todas as entidades têm acesso. Cada órgão, cada entidade da esfera federal tem acesso a uma fatia da conta, ou seja, um pedacinho da conta. Cada um vai ter acesso a uma fatia. E através dessa conta, todos os gastos relativos à conta única, você vai ter um registro. Cada bolinha dessa significa um órgão ou uma entidade que tem acesso à conta única do Tesouro Nacional. Ou seja, ela tem um limite de gasto até aquele determinado valor. Então, toda a Receita Federal entra aqui, ó. E todas as despesas também são processadas aqui através do CIAF. Todas as despesas vão passar por este processamento. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que todos os gastos relativos à conta única do Tesouro Nacional, todos os gastos são reconhecidos e são registrados online. Tudo que entra, tudo que sai da conta única, você tem um registro online. Veja que interessante. Objetivos do CIAF: prover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública. Ter um controle diário. Tudo que é empenhado é registrado no CIAF. Quando tem liquidação, registrado no CIAF. Quando tem pagamento, registrado no CIAF. Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, através da unificação dos recursos de caixa do governo federal. Lembrando que essa unificação de recursos acontece no Bacen. A conta única do Tesouro Nacional, ela está no Bacen. A conta única do Tesouro Nacional, ela está no Banco Central. E você faz o registro online de toda a sua movimentação através do CIAF. Permitir que a contabilidade pública, ou seja, o CIAF faz todo o registro contábil, seja uma fonte segura e tempestiva real de informações gerenciais, destinadas a todos os níveis da administração pública federal. Também através do CIAF vai haver uma padronização de métodos e rotinas de trabalho relativa à gestão dos recursos, sem implicar rigidez ou restrição a essa atividade, uma vez que o CIAF permanece sob total controle do ordenador de despesa de cada unidade gestora. Então, eu sou ordenador de despesa de uma unidade, de um órgão, eu tenho o controle daquela bolinha que me cabe. E o governo, quando a gente pega o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
E quando a gente pega, por exemplo, vamos dizer assim, todo o governo federal, você sabe exatamente o que acontece na conta única do Tesouro Nacional. Então, eu, ordenador daquele órgão, eu tenho autonomia. Todo o empenho vai entrar lá, toda liquidação vai entrar lá, todo pagamento vai entrar lá, se for suprimento de fundo, separa o dinheiro para pagar, vai entrar lá, dentro daquilo que está limitado ao órgão de acordo com aquilo que vai sendo liberado, aquilo que vai sendo dotado para aquele órgão. E você tem um controle global de tudo. Por isso que eu falei anteriormente para vocês que dificilmente uma despesa de um ano para outro ela entra em ideia. O mais comum é entrar em resto a pagar, porque entrar em resto a pagar é praticamente automático. Dificilmente no outro ano você percebe que no ano anterior você cometeu um erro. Dificilmente isso acontece, dificilmente isso ocorre. Então você vai ter um registro contábil, dos balancetes estados e municípios e de suas supervisionadas. O Estado e município, quando usa recursos do Tesouro, o que a gente chama de transferência voluntária, dinheiro de convênio, também tem que prestar contas. Ele vai prestar contas utilizando dados também da contabilidade pública do governo federal. E o próprio Estado e o próprio município, ele vai acompanhar a execução orçamentária da esfera federal, porque em cima daquilo que está sendo liberado, ele também recebe recurso. Porque o Estado e o município também participam dos fundos de participação. Fundo de participação de Estado e fundo de participação de município. E também a gente vai controlar a dívida interna e externa e as transferências negociadas. Sejam as transferências constitucionais, sejam os repasses voluntários. Tudo isso vai sendo controlado, vai sendo repassado. Bom, você vai integrar e compatibilizar as informações no âmbito do governo federal, todas as informações da conta única do Tesouro Nacional, você vai acompanhar e avaliar o uso dos recursos. Será que aqueles recursos estão sendo utilizados verdadeiramente de acordo com o previsto? Lembrando que o CIAF passa a ser utilizado quando você está executando o orçamento. Nós temos o ciclo orçamentário, que é aquele período que vai além do exercício financeiro. O ciclo orçamentário começa no ano anterior à execução, com a elaboração da proposta de orçamento e termina no ano subsequente com a prestação de contas. Então, quando a gente fala de orçamento, quando a gente fala de lei orçamentária anual, a execução orçamentária, a execução dos gastos, a entrada da receita, o investimento da despesa, é que a gente trabalha com o CIAF. E você vai proporcionar a avaliação, o uso desses recursos e a transparência dos gastos do governo federal. Então, o governo também vai demonstrar a origem dos seus gastos, como os recursos estão sendo investidos, ou seja, para toda a sociedade ter acesso. Bom, alguns documentos do CIAF a gente já viu. O CIAF vai permitir um processamento centralizado, um único sistema que controla toda a conta única do Tesouro Nacional. Você vai ter a unificação dos recursos financeiros na esfera federal e você vai ter tudo automatizado. Se empenhou? Está automatizado. Fez liquidação? Está automatizado. Ou seja, tudo em tempo real. Nós já conhecemos alguns documentos do CIAF, eu já citei. Por exemplo, nós temos a NE, que é a nota de empenho, que é o documento onde eu faço o registro do empenho daquele órgão. Lembrando, empenho é um estágio de execução da despesa. Nota de empenho é o documento gerado no CIAF. Então, quando eu formalizei o empenho junto ao credor, essa formalização vai acontecer e ela vai ser consubstanciada através do documento do CIAF, que é a nota de empenho. Lembrando que quando eu faço o empenho, o credor recebe uma cópia. Através desse documento, ele tem a garantia da administração de que quando cumprir com a sua obrigação, ele vai receber de fato o valor, o valor relativo a que ele merece quando ele cumprir com o seu contrato. Nós temos na liquidação a NL. NL é a nota de lançamento, não é nota de liquidação. Então, quando uma despesa foi processada, quando uma despesa foi liquidada, nós temos a NL. NL, nota de lançamento. Nota de lançamento diz respeito à liquidação. E nós temos também a OB. A OB, eu já tinha citado anteriormente, é a ordem bancária. A ordem bancária é quando você tem o pagamento. Ou seja,
quando você transfere recursos da conta única do Tesouro Nacional para um credor, aquele que tem algum contrato com a administração pública. Então, nota de empenho, documento do CIAF para empenho. Nota de lançamento, documento do CIAF para a liquidação. E a OB, ordem bancária, é o documento para o pagamento. Lembrando, quando a administração cria para si uma obrigação pendente ou não de implemento de condição, tem um empenho. Documento que formaliza o empenho, o credor recebe uma cópia, nota de empenho. Quando a administração confere e verifica se o credor cumpriu com a sua obrigação, liquidação, documento do CIAF, NL, que é a nota de lançamento. E quando eu pago o credor, quando existe esse pagamento, nós temos a OB, que é a ordem bancária. A partir da ordem bancária, a administração extingue a sua obrigação, a obrigação que ela tinha junto ao credor. Só que nós temos aqui outros documentos do CIAF. Nós temos a ND, é a nota de dotação. É um documento utilizado para registrar as informações orçamentárias elaboradas pela SOF. Ou seja, você faz o registro dos créditos previstos no OGU. Você faz o registro de quanto vai estar disponível para aquela continha, para aquele órgão, para aquela entidade. Então, esse registro das informações, ND, nota de dotação. Também se presta a inclusão de créditos do OGU não previsto inicialmente, ou seja, algum ajuste que é feito depois, se usa ND também, e o registro do desdobramento do plano interno e detalhamento da fonte de recurso. Você vai detalhar de onde vai vir o recurso. Toda essa informação, quando é lançada no CIAF, o documento a ser utilizado é o ND, nota de dotação. Temos a nota de movimentação de crédito. É o documento utilizado para registrar a movimentação interna e externa dos seus créditos, ou seja, você movimenta dentro de um órgão, dentro de uma entidade ou fora dela, e suas anulações de crédito, aquele valor que eventualmente foi anulado. Então, toda essa movimentação, o dinheiro que já está lá, que já foi registrado, porque é registrado pela nota de dotação, nós temos a NC, que é a nota de movimentação de crédito. Temos o DARF, Documento de Arrecadação das Receitas Federais. Esse documento registra a arrecadação de tributos e demais receitas na conta única do Tesouro, sem trânsito pela rede bancária, ou seja, a transferência de recursos intra-CIAF. O DARF é um documento eletrônico, onde você nada mais tem um registro da informação de uma arrecadação da Receita Federal, né? Quando a gente tem a conta única do Tesouro, entrou um dinheiro que é federal lá, qual documento que você está utilizando? O DARF, documento que registra a arrecadação tributária. Nós tínhamos falado anteriormente dos estágios da despesa, lembra? Então, quando eu falei estágio da receita, perdão, né? Previsão, lançamento. O lançamento não é a identificação da pessoa do contribuinte, ele paga numa agência bancária a arrecadação. O DARF foi pago no Itaú, exemplo. Através de um sistema, o Bacen já tem a informação que esse dinheiro foi arrecadado. Mesmo que o dinheiro não tenha sido recolhido ainda, eu já tenho essa informação em tempo real, através do Bacen, que é interligado aos outros bancos. Tudo bem? E nós temos a GPS, Guia da Previdência Social. Ou seja, é uma sigla para a Previdência Social. Permite registrar o recolhimento das contribuições para a Seguridade Social por meio das transferências de recursos intra-CIAF entre uma UG recolhedora e a conta única do Tesouro Nacional. Isso aqui é para os registros previdenciários. A arrecadação previdenciária que entra na conta única do Tesouro Nacional, que a gente vai chamar de GPS, Guia da Previdência Social. Beleza? Deu para entender? Não confunda CIAF com CIOP. CIOP é um software também que é utilizado no momento de elaborar o orçamento. É diferente. O CIOP, a gente já citou ele anteriormente, lá quando eu falei de ciclo da lei orçamentária anual. Beleza? Não confunda CIAF com CIOP, né? CIAP, quem é que é o gestor? É a Secretaria do Tesouro Nacional
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Já o CIOP é a Secretaria de Orçamento Federal. A Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, vinculada também ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. São programas diferentes ligados ao MPOG. Um é gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional, CIAF, o outro pela Secretaria de Orçamento Federal, no caso do CIOP. O CIOP é um sistema integrado de planejamento e orçamento. É um sistema informatizado. Para quê? Para você receber dados com relação à elaboração do orçamento e acompanhar a elaboração desse orçamento, acompanhando também a execução orçamentária. Então é um sistema informatizado que suporta os processos de planejamento e orçamento do governo federal. Ele é o resultado da iniciativa da integração de sistemas e processos a partir da necessidade de otimizar procedimentos. Os procedimentos com relação ao orçamento têm que ser otimizados, reduzir custos, integrar e oferecer informações para o gestor público e informações para os cidadãos. Informações com relação à elaboração do orçamento e informações com relação à execução do orçamento. Ele é o primeiro sistema estruturante do governo totalmente desenvolvido utilizando um software livre. Seus objetivos eram de garantir nas atividades de planejamento e orçamento, ele vai ser utilizado no momento de elaborar o orçamento, confiabilidade dos dados, os dados com relação à elaboração, simplicidade na utilização, deve ser um sistema fácil, integração e transparência. Transparência daquilo que está se elaborando e daquilo que está se executando. E visões diferenciadas da informação para os níveis estratégico, tático e operacional. Os diversos níveis de cada órgão têm uma ideia básica de como o orçamento está sendo elaborado e como o orçamento está sendo executado. Ele começou a ser desenvolvido em 2009 por iniciativa da SOF, que é a gestora do CIAF, Secretaria de Orçamento Federal do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? E ele é utilizado substituindo o CIDO. E ele também está substituindo o SIGPLAN. O CIDO era um sistema que você tinha anteriormente, até 2009, para só elaborar LOA. E o SIGPLAN para elaborar PPA. O CIOP, ele engloba os dois. Ele vem substituir o CIDO, Sistema Integrado de Dados Orçamentários, e o Sistema de Planejamento aqui de PPA, que é o SIGPLAN. Ele engloba os dois. Moral da história, o CIOP serve para você elaborar PPA e para você elaborar também, né, a Lei Orçamentária Anual. Você vai dar suporte para quem está elaborando e vai acompanhar a execução do orçamento. Você vai se lembrar, fechando na tela toda, que no ciclo da LOA, eu falei para vocês que todos os órgãos e poderes têm autonomia para elaborar a sua proposta de orçamento e essa proposta de orçamento segue para o MPOG e segue também para a SOF, Secretaria de Orçamento Federal. E eu já tinha citado anteriormente para vocês que o programa que você utiliza para mandar, né, para a Secretaria de Orçamento Federal e para o MPOG é justamente o CIOF. CIOP, você utiliza um software, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Moral da história, o CIOP serve para quê? Para enviar a proposta de orçamento. Também através do CIOP, o que eu tenho? Uma assessoria. Por exemplo, eu mando a minha proposta para a Secretaria de Orçamento Federal. Eu sou o Poder Judiciário. Eu recebo uma assessoria técnica, uma estimativa de arrecadação, até quanto eu posso gastar, o percentual que está disponível com gasto com o pessoal, o valor que está disponível e assim eu me organizo. E um detalhe, hein? Quando o orçamento está sendo executado, não tem nada a ver com o CIAF, o CIOP também serve para acompanhar. Ou seja, você planeja e no momento que você está executando, ele também serve como uma maneira de você acompanhar a execução do orçamento.
quando os poderes e órgãos enviam sua proposta para a SOF, que é ligada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a gestora, né, do CIOP, e quando o orçamento está sendo executado, para verificar, para acompanhar se realmente tudo está acontecendo conforme o previsto inicialmente. Para isso que serve o CIOP. Por meio da internet, o usuário dos órgãos setoriais, das unidades orçamentárias e os agentes integrantes do sistema, bem como outros sistemas automatizados, registram suas operações e efetuam suas consultas online. De modo geral, o CIOP atende os servidores da administração pública que exercem atividades nas áreas de planejamento, orçamento, compra, finanças, convênios e controle, além também de cidadãos interessados nos temas de orçamento público e na questão das políticas públicas. Ele é um sistema composto por módulos, desenvolvido e implementado pela SOF, que é a gestora do sistema, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, SPMP, e o Departamento de Coordenação e Governança de Empresa Estatal, TEST-MP. De forma genérica, os sistemas e assuntos, processos envolvidos no planejamento e orçamento da União são tratados no CIOP. O que é tratado? O que é visualizado? O que é feito? O que é operado no CIOP? Primeiro, elaboração do plano plurianual. Já tinha falado do PPA e da LOA. Só que ele também serve para a LDO. Não existia até então um software só para você elaborar LDO. Então, o CIOP englobou o CIDO, o SIGPLAN, e também é um sistema que serve para você elaborar a lei de diretrizes orçamentárias. Então, você vai elaborar plano plurianual, elaboração e revisão do projeto de lei de plano plurianual, elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que não tinha um programa próprio. Você tem a elaboração do projeto de lei orçamentária anual e alterações orçamentárias, créditos. Você vai acompanhar as estatais, você vai fazer o acompanhamento orçamentário, você vai fazer o acompanhamento da execução orçamentária. Então esse programa vai ser utilizado na elaboração do PPA, LDO e LOA, e quando o orçamento já foi aprovado, no acompanhamento da execução. Monitoramento e acompanhamento do PPA e outras funcionalidades básicas que o CIOP também oferece em termos de programa, em termos de software, para que na esfera federal a gente possa acompanhar a execução orçamentária. Tudo bem? Feito isto, vamos falar um pouquinho de dívida ativa. A dívida ativa passa a existir quando alguém deve à União. Alguém tinha que pagar um determinado valor à União e este valor não foi pago, este valor não foi recolhido. Então a dívida pública é o conjunto de débitos de pessoas jurídicas e físicas com órgãos públicos federais, seja a Receita Federal, seja o Ministério dos Transportes, Ministério do Trabalho, seja o próprio INSS e multas eleitorais, não pagos espontaneamente. Pode ser tributário ou não. Pode ser de origem tributária ou pode ser de origem não tributária. A gente já viu anteriormente os tipos de receita, os tipos de despesa, e nós vimos vários tipos de receita, segundo a categoria econômica. Receita corrente, patrimonial, industrial, tributária. Lembra? PIT dada de contribuições, agropecuária, de serviços e as provenientes de outros entes. Então, o valor que a União arrecada não é só tributário. Então, a dívida ativa pode ser tributária ou não. Se é tributária, imposto, taxa, contribuição de melhoria. Se não é tributária, são outras arrecadações, como, por exemplo, receita de contribuições, COFINS, contribuição sobre lucro líquido das empresas, a finada que querem ressuscitar CPMF e assim sucessivamente. Assim, após o devido processo legal, os órgãos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional conferem os débitos, a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Depois que já foi feito o lançamento, você já sabe quem está devendo, o que permite ingressar judicialmente contra o contribuinte em processo de execução fiscal. Lembra que a gente falou de estágio da Receita, eu falei de lançamento, que é identificar a pessoa do contribuinte? Depois que eu identifiquei a pessoa do contribuinte, eu posso, de fato,
né, fazer a cobrança relativa ao tributo. Se for o caso, até executá-lo. Por ocasião da inscrição, o contribuinte recebe um DARF, é uma cobrança, o DARF é documento de arrecadação das Receitas Federais. Já tinha falado, inclusive, que o DARF é um documento que se utiliza, né, é um documento do CIAF, então recebo um DARF para fazer o recolhimento da receita, com informações sobre o débito, incluindo o endereço e o telefone da Procuradoria para contato. Se a pessoa não pagar, aí sim você tem a execução. A dívida inscrita em dívida ativa é identificada por meio de um número, para identificação e acompanhamento do processo administrativo. Então você vai identificar a dívida ativa tributária ou não através de um número de processo. Beleza? Tranquilo? Ficou claro para você? Daqui a pouco a gente volta e a gente tem outro assunto importante para tratar, que é a execução orçamentária e financeira. Me aguarda. Um abraço!